Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo leva o empate do Ceará, perde a Arrascaeta, mas segue líder no Brasileirão. Bastidores fervendo. Botafogo corre e tenta dar chapéu no Flamengo por atacante de seleção. Felipe Luiz manda recado ao elenco sobre a disputa por títulos com o Flamengo. Jornalista detona a postura de Felipe Luiz no empate de ontem contra o Ceará. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de quem viu e não gostou do que viu. Mas mesmo assim, vamos combinar. Não foi aí uma terra arrasada, esse empatezinho xoxo aí de 1-1 contra o Ceará ontem. O negócio ficou esquisito, mas deu para sair de lá pelo menos com um pontinho. Jogamos contra um bom time que venceu o Cruzeiro, vale lembrar, vice-líder da competição, lá dentro da casa deles por 2-1. Então não é um time qualquer não, e ainda por cima, diante de mais de 57 mil torcedores que lotaram o Castelão, fizeram uma festa muito bonita. Foi uma missão complicada para o Flamengo, né, que mais uma vez enfrentou outro paredão, um negócio ferrenho. Fizemos um primeiro tempo soberano, fomos melhores o tempo todo, tivemos mais de 70% de posse de bola, tivemos 8 finalizações contra apenas 2 deles, que ficaram jogando lá atrás o tempo todo, só queriam empatar o jogo. No segundo tempo, o time ou cansou ou começou a se poupar para o jogo decisivo dessa quarta-feira, lá na Arena MRV contra o Patético Mineiro. E apesar disso, a gente ainda continua líder do campeonato com saldo de gols, né? Um jogo a menos também. Cruzeiro que se cuide. Dizer que o time jogou bem, né, para mim seria realmente viajar na maionese, mas dizer que o time jogou mal também seria aí demais, seria uma injustiça, porque o empate no frigir dos ovos foi injusto para mim, na minha opinião, porque o Ceará se defendeu o tempo todo e fez um golzinho lá no final de bola parada, né, onde o nosso goleirão deu mole, fez que ia sair, acabou voltando e enganou a nossa zaga, né, e o Pedro Raul, cara matador, grandão, meteu de cabeça, só fez isso, não tocou nem na bola. Meteu lá no canto e futebol é assim mesmo, não faz leva, empatou a partida. O nosso gol foi muito bonito, vamos combinar, pela construção da jogada, né? O Léo Pereira entrou muito bem ali pela intermediária, deu de 3 dedos para o Plata, que inteligentemente tocou de cabeça para o Arrascaeta, que na cara do goleiro, cara a cara, não teve nem trabalho nenhum, só tocou para fazer o gol aí, inicial do Flamengo. Apesar do grande domínio do nosso time, durante o jogo todo, volto a dizer, o time dominou o tempo todo, principalmente no primeiro tempo, o time não conseguiu traduzir isso em chances de gols. Mas o mais importante foi que mantivemos a nossa liderança, que é alguma coisa que a gente tem que comemorar sim. Eu não estou aqui passando pano na atuação do Flamengo, não. Eu estou dizendo que não foi terra arrasada. E a gente precisa entender que o nosso time está cheio de jogadores novos que ainda precisam de um tempo, obviamente, para se adaptarem ao esquema do Felipe Luiz. Eles treinaram muito pouco e já foram para o jogo. Se não me engano, foi 2 ou 3 treinos que os caras tiveram. Não dá para se encaixar perfeitamente com esse tempo só, não. Para mim, o melhor do time foi, novamente, o Jorginho, que mais uma vez comandou meio de campo e esteve presente no campo todo, o tempo todo. O cara é onipresente, joga muito, grande contratação do Flamengo. E quando foi substituído no meio do segundo tempo, o time deu uma caída incrível, né? Me preocupa o fato de ter visto ele no banco de reservas fazendo compressa de gelo na panturrilha. Fiquei preocupado com aquilo, porque ele saiu também dando
uma mancada. Vamos torcer que não seja nada grave, né, para o jogo de quarta-feira contra a Galinha Pintadinha. O Arrascaeta que marcou o nosso gol de número 87 dele com a camisa do Flamengo e que nessa temporada, em 36 jogos, já fez 14 gols e deu 8 assistências, saiu no intervalo do jogo e disse ao GE que sentiu um incômodo na posterior da coxa esquerda e vai fazer exames hoje, mas acredita que não foi nada grave. Não sei não. O Bruno Henrique, né, que também não teve bem, não jogou bem ontem, saiu com a mão na posterior da coxa esquerda e também vai passar aí por exames no departamento médico do clube aqui no CT Ninho do Urubu hoje. E também preocupa, vamos combinar. O Samuel Lino, né, que estreou muito bem na quinta-feira passada na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, nesse jogo de ontem foi muito, mas muito bem marcado e não conseguiu brilhar tanto quanto na sua estreia, na minha opinião. Mas mesmo assim fez grandes jogadas e tentou o gol com 2 bons chutes de fora da área. Foi um jogador mais perigoso do ataque do Flamengo. Preocupa a imagem que foi divulgada aí nas redes sociais, se não me engano foi o paparazzo rubro-negro que divulgou, quando ele estava caminhando para o ônibus, ele estava visivelmente mancando, né? Ele recebeu uma falta violenta, né, no finalzinho da partida, que originou até uma falta ali perigosa, e ele vai ser avaliado hoje, vamos torcer que também não tenha acontecido nada de grave para que ele possa estar em campo na quarta contra o Atlético Mineiro, nesse jogão aí decisivo. No geral, né, pessoal, jogando fora de casa e com a torcida adversária fazendo pressão o tempo todo, eu, sinceramente, acho que não foi um resultado tão ruim assim, tão catastrófico como estão pintando por aí. É claro que eu queria ver uma vitória com um time mais agressivo, com um time mais vibrante, com um time mais veloz, mas a falta de entrosamento, volto a dizer, dos novos reforços, amenizou um pouco essa minha frustração por ter perdido 2 pontos importantíssimos, né, que podem fazer falta lá no final do campeonato, né? Mas vida que segue, o time do Ceará não é bobo, é um bom time. Na quarta-feira tem mais uma guerra violenta, essa aí a gente precisa ganhar de qualquer maneira, né? A gente precisa vencer e normalmente quando o Mengão está em situação de desvantagens, costuma assim crescer e por isso eu acredito muito, mas muito mesmo, eu tenho fé na classificação do nosso time para as quartas de final da Copa do Brasil, em cima do nosso freguês, o Galinha Pintadinha. Nós fomos campeões lá dentro ano passado, por que não vamos ser agora? Vamos para cima deles, Mengão, bora ser feliz! Conforme informações do portal Terra.com, a situação física do Georgian de Arrascaeta voltou a preocupar o Flamengo, especialmente às vésperas de um confronto decisivo na temporada. O meio uruguaio foi substituído no intervalo da partida contra o Ceará. Autor do único gol do Flamengo, o camisa 10 apresentou um incômodo muscular e foi poupado na segunda etapa da partida. Em nota divulgada pelo próprio clube, o Arrascaeta sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e, por esse motivo, não voltou a campo após o intervalo. A substituição, segundo o departamento de futebol, teve caráter preventivo. Aspas, o meia-dia, Arrascaeta sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e, por isso, foi preservado, informou lá o Flamengo em nota à imprensa. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, compartilhe também esse programa com seus amigos e parentes flamenguistas. Agora tem um botão novo aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o nosso canal. Valeu, muito obrigado! Após a partida de ontem, o técnico Felipe Luiz foi questionado se o time rubro-negro vai em busca dos 3 títulos restantes nessa temporada. Assim, o comandante mencionou a força do elenco e destacou que o objetivo é ser campeão. O objetivo é disputar todos os títulos. Hoje, o Flamengo te permite isso. Com esse elenco altamente qualificado que temos, te dá a possibilidade de disputar todos os títulos.
brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco para chegar na Libertadores e na Copa do Brasil, iniciou lá o Filipe Luiz. Eu repito, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo porque os melhores jogam mais jogos. Isso quer dizer que somos um dos melhores. Eu quero ganhar todos os jogos que vierem pela frente. Nunca vou escalar um time para perder. Da mesma forma, vamos na Copa do Brasil para tentar vencer o Atlético Mineiro. Finalizou lá o treinador do Flamengo. O Mengão chegou aos 37 pontos no Campeonato Brasileiro e segue na liderança do torneio nacional, ao lado apenas do Cruzeiro. A equipe de Belo Horizonte superou o Botafogo por 2-0 e igualou o mais querido na pontuação. No entanto, o Flamengo tem um jogo a menos e ganha no saldo de gols. Esse resultado ficou entalado no jornalista Renato Maurício Prado, que detonou o técnico Filipe Luiz depois da partida. A principal questão do jornalista em relação ao jogo foi a mesma da torcida: a queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, quando levou o gol de empate. O assunto foi tratado, inclusive, logo que o técnico sentou para conversar com todos os jornalistas na sua entrevista coletiva. O Renato Maurício Prado criticou bastante a postura do Flamengo no segundo tempo e disse que o Filipe Luiz precisa aprender que o time nunca foi covarde. Mais uma atuação irritante. O que foi pior de tudo hoje foi uma atuação covarde. O Filipe Luiz, você precisa aprender de uma vez por todas que o Flamengo nunca foi covarde na própria história, disse lá o jornalista. Ele, inclusive, lembrou o discurso do próprio Filipe Luiz, que sempre defendeu um DNA ofensivo por parte do Flamengo. Para o jornalista, não foi isso que o time mostrou no Castelão. Aspas, você começou tão bem essa sua carreira como treinador, que dizia que o Flamengo precisa ter um DNA ofensivo, de buscar sempre o gol. Você hoje fez o Flamengo um time covarde, disparou lá o jornalista. Ao citar especificamente a queda de rendimento do mais querido na etapa final do jogo, o Renato Maurício Prado culpou o Filipe Luiz pelo recuo do time em campo. Aspas, a equipe fez 1-0 no primeiro tempo, que não foi nada demais, mas o time voltou a jogar direitinho. No segundo tempo, ao invés de empurrar o adversário e buscar mais gols, você baixou as suas linhas de marcação. Não me venha dizer que foi o Ceará que empurrou a equipe para trás, porque não foi isso que aconteceu. Finalizou lá o Renato Maurício Prado. Na coletiva de imprensa, após o jogo, o Filipe Luiz também foi questionado sobre o assunto e admitiu, sim, que o Flamengo perdeu o ritmo de jogo de uma etapa para outra, o que se provou fatal para o resultado do empate. O time continuou chutando, criando, não diria que tentamos defender o resultado. Começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor o jogo. O adversário mudou o sistema, começou a jogar bola longa nas nossas costas e teve escanteios. Essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldades para sair. No entanto, diferentemente da opinião do jornalista Renato Maurício Prado, o Filipe Luiz explicou que uma mudança de postura do Ceará acabou fazendo o Flamengo se retrair um pouco no jogo. O time não conseguiu sair, o que prejudicou o rendimento, mas o técnico não indicou qualquer ordem para que a equipe recuasse. Aspas, realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou e tivemos dificuldades. Então, acabamos aí sofrendo o gol e tentamos o empate. Mas não é fácil jogar contra um time que se fecha o tempo todo. Como eu falei, foi um empate com um gosto amargo. Finalizou lá o Filipe Luiz. Aí eu te pergunto, você concorda com o jornalista Renato Maurício Prado, que detonou a postura do Filipe Luiz nesse empate do Flamengo? Coloca aí. O Flamengo vem intensificando as negociações para contratar o centroavante Lucas Beltrán, mas a operação ganhou um novo e incômodo ingrediente. O Botafogo entrou na disputa pelo jogador argentino de 24 anos e ameaça dar um chapéu histórico no Flamengo.
O jogador pertence à Fiorentina da Itália, que aceita negociá-lo por cerca de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais pela cotação atual, e já está acertado com o Flamengo. O Beltrán, revelado pelo River Plate, chegou à Fiorentina em 2023, após o clube italiano pagar 22,5 milhões de euros por ele. Além de jogar como centroavante, ele também pode exercer a função de segundo atacante, algo que agrada muito à comissão técnica do Flamengo, que busca um perfil diferente do titular Pedro. No Flamengo, ele encerraria o ciclo de reforços nessa janela, que já contou com as chegadas do Samuel Lino, 143 milhões de reais, Carrascal, 77 milhões de reais, Emerson Royal, 57 milhões de reais e o Saúl, sem custos de transferências. Apesar dos altos investimentos, a diretoria do Flamengo ainda tem margem no orçamento para novos movimentos no mercado. A missão, no entanto, não é simples. O Beltrán ainda nutre o desejo de ficar lá pela Europa. E o trabalho do Flamengo tem sido convencer o jogador a voltar ao futebol sul-americano. A Fiorentina, por sua vez, está disposta a ouvir ofertas, mas só deve aceitar a venda à vista ou com garantias robustas de pagamento. Enquanto isso, o Botafogo, que recentemente desistiu da contratação do Rafa Mir, devido à pedida considerada muito alta, surge como um concorrente inesperado nessa disputa. O clube vê em Beltrán a oportunidade de dar um salto de qualidade e atender a demanda do técnico por um camisa 9 de peso para a sequência da temporada, principalmente depois da derrota de ontem. A presença do Botafogo na negociação adiciona pressão sobre o Flamengo, que agora precisa agir rápido para evitar aí perder o seu principal alvo para um rival direto, tomando um tremendo chapéu. A disputa promete movimentar os bastidores do mercado brasileiro nos próximos dias, com ambos os clubes tentando acelerar propostas e reuniões com os representantes do jogador. Com o futuro do Lucas Beltrán indefinido, a rivalidade entre Flamengo e Botafogo pode ultrapassar as 4 linhas. Caso se confirme a entrada firme do Botafogo na disputa, a negociação tem tudo para se tornar um dos capítulos mais quentes da atual janela de transferências. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Vida que segue. Pra cima deles, Mengão!